São 9h44 desta terça-feira, 26 de março, 22 graus a temperatura. Como nos anunciamos hoje pela manhã no Rádio Café, a gente vai conversar agora com o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que nos faz uma visita nessa manhã. Prefeito, seja bem-vindo a 101, bom dia. Bom dia para você, bom dia para toda a equipe. Prazer imenso estar contigo, juntamente com o nosso querido Edson Marció, juntamente também com o nosso prefeito Varjão, meu parceiro, fazendo uma visita aqui a 101 para falar um pouquinho de Chapecó, falar um pouquinho das coisas importantes, falar um pouquinho também do cenário de 2024, que é o cenário eleitoral. Prefeito, para a gente começar a nossa prosa, Chapecó vive de fato um bom momento, né? O senhor tem feito algumas obras muito pontuais que vão refletir, no mínimo, pelos próximos 10 anos. Cito aqui o exemplo do Elevado, que era uma obra muito esperada. E o senhor também tem se posicionado como um prefeito, de fato, que defende princípios. O seu último vídeo publicado nas redes sociais, numa formação de professores, inclusive, está dando o que falar. Esse posicionamento está dando resultado, prefeito? Eu acho que chegou a hora que a sociedade tem que ter um lado. E o lado que eu defendo é o lado correto, não é partidário, não é esquerda, não é direita. Tem que ter princípios. E a política brasileira hoje, você nota que começa a se perder um pouco dos princípios. Se é algo inabalável, intocável é a família, filho, criança, pai cuida, pai é responsável. Ora, você tem um filho, você faz tudo, tu trabalha, você não dorme, a mãe não dorme. Para quê? Para ter aquele bebê, para ter aquele filho, você quer que ele seja o melhor filho. Um bom profissional, não importa a atividade que ele venha desenvolver. O que você não quer que ele seja bandido, assaltante, traficante, drogado, um vadio. Você quer o bem dele. Então, quando a gente tem princípios, e na Rede Pública Municipal de Chapecó, graças ao projeto que a gente elaborou já há muito tempo, 99% dos nossos servidores são comprometidos com a educação. Mas a educação que nós pregamos, ela não é defesa de teorias, de teses, é defesa da matéria. Porque eu sempre tenho na minha concepção, quem educa o filho é o pai. Quem ensina a matéria, quem ensina é o professor. Agora, a educação é o berço que dá. Eu conduzo meu filho, eu quero formar o meu filho da forma que eu acredito que é a forma mais correta. Então, quando a gente fala isso, e eu fiz esse encontro dos professores, que a gente estava explicando investimentos, projetos, era uma matéria, era aula, aquilo que era hora paga, era 1000 professores. Quando eu começo a explicar aquilo, tinha um grupo que debochava, não prestava atenção, conversa alheia, o mínimo de atenção. Então, educadamente, eu pedi que as duas pessoas se retirassem para o lado de fora, fosse tomar um café, que nós precisávamos trabalhar. No entanto, houve a reação de alguns professores ideológicos vinculados à esquerda, que começaram com algumas manifestações equivocadas. Foi então quando eu pedi que os demais se retirassem e deixassem quem quisesse trabalhar. A reação foi imediata, mais de 900 aplaudiram, que ninguém suporta mais essa intromissão ideológica na vida de uma criança. Acredito que o senhor foi muito feliz quando disse que não tem nada a ver entre direita, esquerda e centro quando se fala da educação dos Educação, nossos filhos. é só isso. Nós colocamos agora como matéria na Rede Pública Municipal a educação financeira, o mundo computacional. Crianças de 7 anos agora têm computador, os Chromebooks na sala de aula, são 5.000 que nós adquirimos, e nós também adotamos agora como matéria empreendedorismo. Então, essa é a maneira. Então, é a maneira dura, mas respeitosa. E eu acho que isso tem que acontecer no Brasil. A gente já cansou de ver invasões em terra, praça, ato público disso, ato público daquilo, muitas vezes atos meritórios, às vezes ato não tem nada a ver, que interrompe estrada, que não tem sentido. Aí tu começa a cansar disso tudo. Então chegou a hora do setor produtivo brasileiro, quando eu falo, é do operário, do empresário, da dona de casa, de quem trabalha de verdade, também ter posição. Eu faço isso como prefeito da cidade de Chapecó, muito equilibradamente, não é extremismo nem de lá nem de cá, mas é uma posição que eu creio que seja mais correta. Então, graças a Deus, tem dado muito certo isso. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre a política local. O PSD levou um revés na última eleição estadual
não conseguiu alcançar Jorginho Melo nas eleições. Porém, agora começa todo o trabalho para se preparar para as eleições municipais. E o senhor é uma liderança, de fato, muito importante, muito relevante em todo o cenário estadual. Como é que está a articulação das bases, a começar aqui por Xanxerê? Bom, eu apoiei o Jorginho no segundo turno, todos nós apoiamos o Jorginho no segundo turno. O nosso partido saiu em frangalhos da eleição, saímos com 3 deputados estaduais e 2 deputados federais. E aí nós nos reorganizamos, reoxigenamos o partido, trocamos a executiva estadual, Heron Jordani assumiu a presidência do partido e lançamos um projeto. Esse projeto deu tão certo que nós acabamos filiando alguns dos principais pré-candidatos ou prefeitos das mais importantes cidades de Santa Catarina. Nós vamos ter mais de 140 candidatos a prefeitos na eleição. Previsão de eleger mais de 70, 80 cidades como Florianópolis, Biguaçu, São José, disputa boa em Palhoça, Tijucas, graças a Deus Chapecó. E aqui, nosso partido também terminou o mandato da comissão provisória, liderada pelo seu Menegola, um querido amigo, um ser humano maravilhoso, mas encerrou o seu mandato. Então nós fizemos uma nova comissão provisória e aí convidamos esse empresário aqui de Xanxerê, o Edson Marció, que topou o desafio, que tem uma paixão gigante por Xanxerê, que disputou a eleição passada, perdeu na urna, mas sai vitorioso na palavra, porque foi sincero da maneira que ele achava que deveria governar Xanxerê. Então, vem de uma eleição com um propósito, com um projeto, com uma expectativa. Então, assume o PSD já oficialmente como pré-candidato a prefeito do PSD aqui na cidade de Xanxerê. Antes da gente falar do empresário Edson Marció, ontem à noite eu conversei com o prefeito Avelino Menegola por telefone e ele disse que não entendeu muito bem o que foi que aconteceu. Porque ele estava como presidente do partido, de fato encerrou esse período, e eu perguntei, numa possível candidatura ou pré-candidatura do Edson Marció, em que lado o Menegola fica? Ele disse, olha, Guilherme, por enquanto eu prefiro não me manifestar, mas eu estou no PSD. Eu, inclusive, recebi aqui o vereador presidente do PP que disse que sairia, que o Menegola sairia do PSD para ir para o PP e tudo mais, isso acabou não se confirmando. O senhor chegou a falar com o ex-prefeito Avelino Menegola sobre a situação ou ainda não? Falei com ele ontem. Conversamos por telefone, até fiquei de fazer uma visita para ele, se possível, hoje. Ele até me questionou. Na verdade, ele já havia sido comunicado, né? O Heron Jordani já havia conversado com ele, mas o seu Avelino Menegola tem um mérito gigante. Foi um grande prefeito, todo mundo sabe do homem do coração que ele é, o homem do bem que ele é. Ele torce por Xanxerê bravamente pela cidade. O Marció também é amigo dele, amigo demais. Só que terminou o mandato, igual o mandato do prefeito, terminou, acabou. Veio o novo mandato, veio o novo prefeito. E o PSD tomou uma decisão em Santa Catarina. O pré-candidato a prefeito da cidade assume a presidência executiva. Isso aconteceu municipal. Em todos os municípios? Em todos os municípios onde nós temos pré-candidato a prefeito. Xanxerê, infelizmente, o resultado da eleição municipal para nós foi o pior da história. Nós não elegemos ninguém. Nem para vereador o PSD nada. Elegeu. Zerou o nosso partido e o pequeno partido dividiu-se ao meio. Então um grupo foi para o lado do PP, outro grupo foi para o lado do PT e um grupo ficou com o seu Menegola meio que sozinho, com 2, 3 amigos querendo ajudar. Mas ele é um ser humano maravilhoso, uma pessoa importante no cenário, só que agora nós vamos fazer esse projeto desafiador, que é ter o pré-candidato a prefeito, que é o Marció. E detalhe importante, nosso projeto não é jamais de ataque, de agressão, de destruição, descaracterização de ninguém. Até porque o atual prefeito tem nosso respeito como ser humano, como empresário, tem muitos feitos como prefeito da cidade de Xanxerê, a gente não pode desqualificar. Agora, cada um tem um estilo, e a forma do Marció apresentar um projeto para a cidade, a maneira que ele quer conduzir o processo. Da mesma forma, em Chapecó, meus adversários vão apresentar suas propostas, seus projetos, vão avaliar o meu ponto fraco para poder dizer para a população que eles vão fazer diferente daquilo que eles entendem. Aqui em Xanxerê, o Marció fará algo muito correto, muito respeitoso. Mas o espírito e a característica do Marció, até pelo nosso estilo em Chapecó, é o quê? Empreendedor. É um empresário. E a gente entende que gestão pública só vai para frente quando tem um espírito do empreendedor, que é o quê? É melhorar a cidade,
é fazer as obras, é atrair novos investimentos, mas tem uma coisa que é mais importante que isso tudo, é cuidar das pessoas. Nessa, É ir individualmente na casa de cada um para poder estender a mão do poder público. nessa nova roupagem do PSD, vamos usar esse termo aqui em Xanxerê, a gente vê nomes que estavam no Podemos, além do ex-presidente Edson Marció, como o Landel, e enfim, parte do grupo do Podemos que estava no Podemos vindo para o PSD. E aí o Podemos tem aí o vereador Altair Rossato, Dentinho, que se tornou uma persona não grata na atual administração. Teve problemas com a justiça, foi inocentado e tudo mais. Foi feito o convite para ele vir também, haja vista de que hoje ele é o único vereador que tem mandato, não virá. Como é que fica essa situação do Dentinho, dessa possibilidade de ir para o PSD, haja visto que ele namorou com outros partidos, mas não deu casamento? O processo local, ele vai ser liderado totalmente pelo Edson Marció. Ele que vai liderar o processo. Nós não vamos intervir em nada, nem dizer, o Marció, coliga com A, com B ou com C. Não. A condução é quem mora aqui. Ninguém tem o direito de vir de fora e intervir e interferir. Não, nós construímos o projeto, nós temos um projeto do PSD para 2026, o nosso partido vai disputar a eleição do governo do estado, então com isso nós estamos construindo candidaturas municipais, por quê? Para possamos estar estruturados visando as eleições municipais, as eleições estaduais e as eleições para presidente da República. Nosso partido entende, o nosso PSD, em Santa Catarina, e eu faço isso com muita determinação, que nós precisamos retomar o comando do país, trazer para a direita, como estava até então com o presidente Bolsonaro. Infelizmente, todo mundo sabe da minha relação de respeito ao presidente Bolsonaro, minha relação de amizade, mas no momento, infelizmente, ele está inelegível. Torço que vire esse cenário, que mude, mas pelo que me parece a coisa não está nada favorável. Então nós vamos ter um novo candidato a presidente em 2026. De qualquer maneira, minha posição, eu, João Rodrigues, o Marció também, empresário, nós estaremos à direita, com o futuro presidente do Brasil de direita. Agora, detalhe, a eleição é de prefeito, não é de presidente. Nós vamos discutir o município. Essa é a nossa pauta. Prefeito, o senhor começou respondendo essa pergunta dizendo que não interfere na política local, seja aqui ou em qualquer outro município. Porém, uma coluna hoje publicada no site Tudo Sobre Xanxerê diz exatamente o contrário, que houve uma interferência, eu diria até um pouco brusca, do prefeito João Rodrigues na política local, mexendo as peças desse tabuleiro. Como é que o senhor analisa isso? O prefeito João Rodrigues está metendo a colher na política de Xanxerê ou não? Não, hipótese alguma, jamais faria isso. O que nós temos é que o Diretório Municipal do PSD, que é uma comissão provisória, terminou a validade, acabou o mandato. Então encerrou, igual o prefeito, encerrou, no outro dia tem um prefeito novo. Você não pode querer ficar de prefeito. Então quando termina o mandato das atuais executivas municipais, você nomeia uma nova. E a regra do PSD em Santa Catarina é o quê? É uma nova comissão provisória de quem vai disputar a eleição. E nós aqui em Xanxerê, infelizmente, conforme te disse, o nosso partido já foi muito forte, já teve uma ascendência muito grande na cidade, fez muito por Xanxerê através do prefeito Menegola, pois o Miri teve uma passagem pela prefeitura, só que o partido acabou virando uma escola de samba. Você pega lá o Paulinho Varela, PSD assessor de uma deputada do PT. Faz sentido isso? Não faz. Então ele tem que se filiar ao PT, o partido dele é o PT. E não pode estar dando palpite no PSD. O seu Menegola é um ser humano maravilhoso. O Miri já saiu, foi o PP. Então, o fato é que venceu o Executivo Municipal, não há intervenção, apenas uma nomeação de uma nova, que conduz o processo eleitoral para uma eleição municipal que vai ter. Uma coisa é certa, o PSD não vai ser bengala de ninguém, não será partido de aluguel, não será um partido para você acunheirar, como chamam no ditado popular, para trazer embaixo do braço. Porque agora, como tivemos com o seu Menegola, tivemos até com o Miri num período, mas hoje, ciclos vencidos. Ciclo de Gelson Merizio, que também cumpriu sua missão como deputado, ajudou muito Xanxerê. Esse ciclo passou. Esse para nós não nos interessa. O que interessa é o futuro. E o futuro do PSD em Xanxerê é com Edson Marció. Esse é o nosso futuro. Certo. Nessa coluna, vi aí, falando sobre interferência que o senhor já respondeu, mas me chamam me chama a atenção algumas situações, né? A possibilidade do Edson ser vice, o senhor disse que isso não vai acontecer, porque não é bengala, de fato.
Agora, se a gente voltar alguns anos atrás, prefeito, a gente lembra do senhor subindo no palanque com o Gelson Merizio, que hoje se alinhou à esquerda, com o próprio Paulo Varela. Existe alguma relação entre os senhores atualmente ou nenhum tipo de conversa? Não. Porque causa estranheza, né? Dois amigos, de certa forma, que ocupavam destaque, que havia um anseio até a última eleição, onde o Gelson Merizio perdeu pelo próprio PSD. Como é que tá essa situação? Porque é uma pergunta que o povo nos faz na rua, prefeito, e que às vezes fica sem resposta. Bom, primeiro, o ex-deputado, todo mundo lembra que ele era suplente, não se elegeu. A sua primeira eleição ele teve a partir do momento que eu transferi o título dele para Chapecó e, como prefeito, o apoiei como deputado estadual. Aí ele passou a ser eleito. E depois disso, assim, tivemos uma grande amizade, uma grande relação política, da qual nós fizemos um projeto político regional que foi exitoso, foi bom para a região. Nós juntos fizemos muito por Xanxerê, por Chapecó, por Faxinal, fizemos muito. Aquilo é um ciclo, é uma fase passada. Aquele ciclo passou. Depois cada um seguiu o seu caminho. Hoje todo mundo sabe, ele foi coordenador da campanha do Lula em Santa Catarina. Mas em 2018 era Bolsonaro. Então, cada um tem sua opção. Hoje é um ex-político, um empresário, segue sua vida, não tenho nada a ver com a vida dele, não tenho relação política partidária nenhuma, zero. Ele conduz o seu projeto, eu não sei se está na vida pública, creio que não está mais. Então, isso é um passado que tivemos muitos frutos para a região. Isso é um passado. O presente, eu continuo na vida pública, eles não estão mais. Eu sou prefeito de Chapecó, eu disputei já 9 eleições, então nesse processo, o único que está na briga sou eu, os demais não estão. Então esse processo político novo nos permite buscar novos líderes. E os novos líderes, dentre eles, nós temos aí, em Ponte Serrada, o Júnior, nosso candidato a prefeito. O atual vice-prefeito lá, né? O atual vice-prefeito, um guri espetacular, vai ser prefeito da cidade. O Júlio. Em Faxinal dos Guedes, o Jader vai ser o candidato a prefeito. Meu secretário de saúde de Chapecó sai agora dia 2 de abril. Ele é de Faxinal, volta para Faxinal, é pré-candidato a prefeito de Faxinal dos Guedes. Isso é dado como certo? É dado como certo. Eu aproveito essa pergunta porque a nossa audiência em Faxinal dos Guedes é muito grande e lá também há uma indefinição em relação ao PSD. O pessoal falava do nome do seu Edgar, que já foi prefeito outras vezes. Falavam até do Heron, que é filho da terra. Isso. Então agora se confirma então o nome. Ele vai ser, agora evidentemente que tem as negociações, as conversas, mas hoje é pré-candidato a prefeito em Faxinal dos Guedes. Então, você veja como o cenário ele muda. Da mesma maneira, nós vamos ter agora um projeto em Abelardo do Luz, com pré-candidaturas a prefeito, e então na região toda nós temos pré-candidatos. E aqui em Xanxerê, por essa razão, com muito carinho a gente trata esse processo, porque nós estamos falando de uma nova liderança. Temos um prefeito empresário, conforme te disse, que a gente só pode tecer elogios da gestão. Eu não vou aqui botar defeito nenhum, porque seria antiético da minha parte, mas nós temos alguém que vem com muita vontade. Conforme te disse, o PSD não vem para se lançar vice de ninguém. Vem para ter um pré-candidato a prefeito, para construir este projeto, para buscar pessoas que queiram discutir os problemas de momento e os projetos futuros da cidade de Xanxerê. Repito, com respeito a todo mundo, e não é ataque e não é agressão a ninguém. Edson Marció é pré-candidato a todo custo, então? É nosso pré-candidato oficial. O Edson Marció é igual foguete não tem ré. Então já foi, agora é só nós trabalhar. Uma última pergunta. O senhor sempre afirmou, isso não há como discordar, que é um prefeito bolsonarista, né? Aliado à direita. Há pretensões do prefeito João Rodrigues a ser candidato a governador? E aí eu já estico. Hoje o senhor é bolsonarista, mas não é Jorginho Melo? Primeiro passo, eu diria, não é questão só bolsonarista, porque eu estou na vida pública muito antes de Bolsonaro chegar a Santa Catarina. Eu fui prefeito de Chapecó em 2004, quando eu disputei contra o PT. Então, muito antes de ter onda, eu já liderava esse processo de direita. Eu acho que a questão de ser bolsonarista é mais do que isso. Defender o ideal. Eu defendo uma ideia. E essa ideia mesmo do presidente Bolsonaro. Só que a minha ideia sempre foi essa. Eu não sou de moda. Não, porque agora... Não. Diferente do Merizio, que mudou de lado algumas vezes. É que o Merizio era Bolsonaro ou era Lula?
Mas é uma questão pessoal, eu não vou criticá-lo por isso. É uma opção dele, e aí cada um faz as suas escolhas. Mas eu não, eu sempre fui, sempre. Nunca tive uma aliança com a esquerda. Mas eu respeito cada município tem uma história. Eu não sou o sujeito que pega um machado e sai defenestrando as pessoas, agredindo. Não faço isso não. Agora, eu tenho uma posição muito clara, sempre fui um homem público que tem ideais. Eu, para me disputar uma eleição, tenho dito abertamente, digo no Chapecó e falo aqui, numa numa candidatura minha, não é o suficiente eu ser Bolsonaro ou ser de direita, não. Cadê minha capacidade? Porque, infelizmente, a onda do presidente Bolsonaro elegeu muita gente boa, mas elegeu patife, elegeu canalha, elegeu que não tem capacidade para nada. Leia-se isso quando você elege ali uma série de deputados que traíram o presidente Bolsonaro. Aquela Joyce Hasselmann, por exemplo, ela traiu no partido dele. O Frota, no partido dele. E aí você vai, ministro da Educação, Van Traub. O cara é um psicopata. Era ministro do Bolsonaro. Hoje o maior inimigo que o cara tem. Então eu parto do seguinte princípio. Mais do que você ter uma sigla. Por quê? Em 2018 era 17. O número era só 17. Aí em 2020, nós passamos... 2022... é o 22. Aí 2026, qual é o número? Não, a vida não se resume a um número. Ela tem que se resumir à história. A história de cada candidato. Marchal, por exemplo. Ele é o candidato do PSD, mas é ele. Quem é o Marchal? O empresário da cidade, gera emprego, trabalha aqui, um cara correto, um cara decente. A minha situação em Chapecó. Então, a minha questão com o Jorginho, por exemplo, respeito. Eu diria até uma amizade eu tenho com o Jorginho, mas nós somos de partidos diferentes. Não somos inimigos. O senhor recebeu o convite para ir para o PL? Eu recebi do presidente Bolsonaro. Recebi. Afirmei para o presidente que eu não iria. Ele, mas por quê, João? Digo, primeira coisa, se a filiação partidária significasse lealdade, muitos dos que lhe traíram não teriam se filiado. O senhor acha que o PL hoje é um partido inflado demais, prefeito? Não, eu não acho isso. Eu acho que o PL é um partido normal como qualquer outro, que era da esquerda, base de esquerda, era um partido de esquerda em Santa Catarina, muito no Brasil, perdão, Santa Catarina, mas no Brasil era um partido de esquerda. E de repente ele se moldou a um processo do presidente Bolsonaro. Está sujeito daqui 4 anos se moldar a outro processo. Há quem diga que o Valdemar da Costa Neto só não vai para apoiar o Lula por conta do Bolsonaro. É evidente, porque o PL não existiria como partido desta força que tem se não fosse o Bolsonaro. Esse fundo eleitoral, fundo partidário que tem, é mérito do presidente Bolsonaro. Mas eu falo a mesma coisa do PSD, não penso que eu sou o sujeito que eu doso a pílula, colocando que um é bom, que o outro não é tão bom. Não. O que difere o ser humano é ele próprio. É a pessoa, é quem você é, o que você quer. Os meus alinhamentos em Santa Catarina, o PSD de Santa Catarina, com Clécio Alvaro, que tirou o PT de Criciúma. E não é tirar o PT. Tem um prefeito competente, qualificado de direita. O Topázio em Florianópolis é um exemplo de prefeito para Santa Catarina e para o país. Você vai pegar o Tomé lá em Rio do Sul, o Milton Obras em Rio do Sul, o nosso mandato de Chapecó. Não é o fato só porque a gente derrotou o PT, não é isso. O fato que são gestões ou gestão pública que é exemplo para Santa Catarina e para o país. Perfeito. O senhor é pré-candidato a prefeito em Chapecó? Sou pré-candidato a prefeito de Chapecó. Pretendo disputar. A população vai avaliar se eu mereço ficar ou não. Se merecer, quero dar sequência e continuar a fazer o que estamos fazendo lá. Isso é uma construção para a próxima eleição para governador? O PSD tem pré-candidato ao governo do estado, com certeza absoluta, é por isso que estamos trabalhando. Esse pré-candidato é João Rodrigues? Não, então vamos aguardar. Tem vários nomes, né? Eu sou um deles. Confesso que sou um deles. Claro que eu tenho um sonho de governar Santa Catarina. Porque fazer o que eu faço para o Chapecó é aquilo que eu quero fazer pelo estado. Se porventura, um dia, pode ser que seja agora, pode ser que seja depois, pode ser que seja mais na frente, mas eu acho que eu tenho muito a contribuir com esse estado. Mas de qualquer maneira, nesse momento, nós estamos pautados uma eleição municipal, escolhendo os melhores nomes, trazendo os grandes líderes, construindo pela primeira vez a política de Santa Catarina, e o PSD está fazendo isso com inteligência. É uma política, uma proposta alternativa. Nós não vamos para agredir ninguém, nada. E nós queremos a eleição municipal. Nós não vamos nacionalizar, porque se tiver que nacionalizar, me chame. Porque se tiver que falar de direita, fala comigo. Porque eu
Clésio, juntamente com Milton Obos, nós é que despetizamos o Estado. Então não vem que se... porque eu... Não. Lá no passado tem muita gente que também era de esquerda, era petista, era comunista, virou pro PL. Assim como o PSD já teve também. Então eu acho que não tem que discutir eleição municipal. E nós temos que discutir isso por quê? É no município que está o problema. É no município que as pessoas vivem. O senhor não acha que é uma eleição difícil tirar a eleição hoje do Oscar Martarello? Sei que o senhor falou que não ia dar pitaco, mas... Não, eu vejo o prefeito Oscar Martarello um ser humano fantástico. Eu refiro, eu só tenho boas referências dele. Mas quem tem que avaliar é quem mora aqui. E é por isso que o Edson Marcial vai fazer esse projeto, construir esse partido. Não é para ataque, não é para agredir, não é para desmanchar nada. É para dizer à população de Xanxerê, nós temos um plano. Avalie. Se você entender que essa é a proposta, esse é o teu propósito, está aqui o Edson Marcial como alternativa. Agora, as conversações ele vai conduzir. Ele é amigo do Edson Marcial, é amigo do Martarello. Eu sou amigo do Martarello. Então Xanxerê não vai esperar uma eleição sangrenta entre PSD e PL. Não espere isso, porque isso não vai ter. Não é esse o propósito de ninguém. É uma eleição inteligente. O prefeito atual, conforme te disse, eu só tenho elogios a ser feitos. Creio que ele fará o mesmo comigo em Chapecó, é uma questão de respeito e ética. Mas a sociedade de Chapecó vai me avaliar, ela vai apontar meus defeitos. Em Xanxerê da mesma maneira. Mas eu te diria, eu não tenho nada para falar que desabone qualquer coisa do prefeito Martarello. Jamais faria isso. Tá certo. Prefeito João Rodrigues, muito obrigado pela sua visita até aqui nos estúdios da 101. Obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes. Quero deixar um abraço muito forte a toda a população e quero fazer um apelo ao povo de Xanxerê. Edson Marcial, observe bem. Esse é o nosso novo projeto para participar do processo eleitoral agora nas próximas eleições. Obrigado. Nós conversamos com o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, falando ao vivo com a gente aqui na 101. Eu sou Guilherme Rosa, agora 10 horas da manhã, mais 10 minutos aqui. Você tem uma voz.